Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar um ponto da aula anterior que nós julgamos que deveria ser melhor trabalhado, melhor explicado, de respeito à questão da matança dos habitantes da cidade de Jericó. Quando é dito em Josué 6:21, e de tudo quanto havia na cidade, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, ao gado miúdo e ao jumento. Então observe o vocábulo e tudo, e a relação que nós temos quando a expressão então fala homem até mulher, desde o menino até o velho, e ao boi, ao gado miúdo e ao jumento. O outro versículo interessante é Josué 10:40. Assim feriu Josué toda aquela terra e a todos os seus reis nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu. Então são expressões de uma forma acentuadamente forte, não é? Para retratar toda aquela destruição que houve em Jericó. Mas de que forma precisamos entender todo esse contexto que envolve o tudo, o todo e toda? Será que devemos entender no sentido literal ou trata-se de uma figura de linguagem? Uma forma retórica de uma exaltação exacerbada para tentar descrever uma destruição. Então, de que forma nós devemos entender? Então, de acordo com o especialista Paul Copan, no livro, cujo título é uma pergunta: Deus é um monstro moral? Então, o Paul Copan, ele traz luz, não é, ao tentar elucidar esse contexto, versando o seguinte: o uso de homens, mulheres, crianças, velhos, ou seja, todos, em Jericó e em Ai, é uma expressão estereotipada para a destruição de toda a vida humana na fortaleza militar, presumivelmente composta por combatentes militares e não por não civis não combatentes. Entenderam o trocadilho? De modo que aqui o Paul Copan sintetiza, né, que é uma espécie de uma exaltação típica de seus dias no Oriente Próximo para se referir a uma destruição de uma região, não é? Ainda que todos não vivessem lá, mas era um vocábulo comum que era empregado, utilizado naqueles dias. Então, é uma figura de linguagem de acordo com o escritor Paul Copan. E daqui nós já partimos, né, para entender que a questão dessa argumentação do escritor tem um certo fundamento quando nós analisamos, por exemplo, Juízes capítulo 2, versículo 3, e Juízes capítulo 1, versículo 21, que
que justamente vai nos mostrar que nem todos os povos que habitavam naquelas terras foram devidamente destruídos ou expulsos. Eles permaneceram, não é, por séculos habitando, vivendo naquelas regiões. Então, isso é uma forma de estarmos endossando, não é, o pensamento do especialista Pocopan, no que diz respeito que nós não devemos entender esse contexto no sentido literal, e sim de uma forma literária, com uma figura de linguagem, uma retórica que era utilizada para se referir à destruição dos habitantes daquela região, não é? Muito bem. Nós temos aqui, não é, um mapa descrevendo algumas cidades daquela região, e em relação a Jericó, pergunta-se o seguinte: era um centro urbano, Jericó é um centro urbano, ou era um posto militar avançado? O que é que você acha? Morava de fato ali pessoas, né, comuns, civis, crianças de fato, pessoas idosas, ou era especificamente um posto militar avançado, uma sede militar? Não é? Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão? Então, mais uma vez, o Pocopan, ele vai aqui nos orientar, e baseado aqui nesse mapa, não é? Aqui você tem o rio, não é? Jordão, o lago, né? O mar de Tiberíades, e aqui você vai encontrar o Mar Morto. Então, atravessando aqui o Rio Jordão, a linha de frente que você vai de fato se deparar para tentar avançar para, por exemplo, a cidade de Ai, Betel, depois Jerusalém e as demais cidades, é justamente Jericó, a cidade de Jericó. Então, o Pocopan, ele vai nos mostrar aqui que o termo hebraico para cidade, que é a expressão ir, não é? Dentro desse contexto aqui, e de acordo com as pesquisas históricas, linguísticas e arqueológicas, vai justamente apontar para uma fortaleza ou redutos, não é? Militares, e não simplesmente um centro urbano comum, não é? Em que nós conhecemos, e sim um centro, uma fortaleza, um reduto militar que havia na cidade de Jericó, aí em outras cidades aqui que são mencionadas. Então, em relação a Jericó, era um centro, não é? Um posto militar avançado, aonde se encontrava o rei, uma parcela do seu exército, e também o sacerdócio. Jericó, como nós podemos aqui observar neste mapa, é uma espécie de uma fortaleza que conseguia de fato proteger as principais rotas, não é? Três rotas que convergiam e que davam acesso à cidade, por exemplo, de Ai, a cidade de Jerusalém e uma outra cidade, cidade de Betel e a cidade de Orfa. Então, Jericó era uma espécie de uma linha de frente que estava justamente proporcionando uma certa segurança para essas rotas do Vale do Jordão. O que significa então dizer é que as guerras de Israel, não é, no tocante à cidade de Jericó, foram dirigidas às sedes do governo, instalações militares,
onde estava, mais uma vez aqui, sendo de certa forma redundante, onde estavam o rei, o exército, os sacerdotes estabelecidos. Ok? De modo que Jericó, ela era protegida por duas muralhas, dois muros. O muro externo, ele tinha aproximadamente 2 metros de espessuras. E o muro interno, 4 metros de espessura. Estavam ligados a uma distância de aproximadamente 5 metros. E os dois muros chegavam aproximadamente, eles chegavam a uma altura de 10 metros. Os tijolos que foram utilizados nessa construção, ou nas construções desses muros, eles mediam aproximadamente 10 centímetros de espessura por 30 a 60 de comprimento, ligados através de uma argamassa de lama, um nível desvelado, não era construído de uma forma sólida, em função do próprio desvelamento do próprio terreno, e que de fato era uma verdadeira fortaleza, a cidade de Jericó. Alguns especialistas chegam a mencionar que a cidade ela tinha cerca de 32 quilômetros quadrados de muro, de área construída naquele momento, naquele tempo. Ok? Chegando aqui então na questão das controvérsias da conquista. Então, primeiro chega na região o PhD em arqueologia, o doutor John Galisten, e através de sua pesquisa, de sua datação, ele chega então a defender que aquela cidade teria sido destruída cerca de 1400 a.C. Não é? Quase que no final da Idade do Bronze. Depois, uma outra pesquisadora, a Kathleen Kenyon, por não encontrar justamente cerâmicas que supostamente deveriam ser cerâmicas típicas do período de Josué, da Idade do Bronze. Então, por não encontrar essas cerâmicas, ela então defendeu que quando Josué chega na cidade de Jericó, a cidade teria sido destruída mais ou menos 150 anos antes de Josué invadir a cidade. Ou seja, no ponto de vista de Kathleen Kenyon, não houve nenhuma conquista, porque a cidade já estava destruída e desabitada. Então, qual é a argumentação apresentada pela Kathleen Kenyon? A chamada ausência da evidência. E nós usamos um trocadilho, não é? A ausência da evidência como a evidência da ausência. Se você não tem como provar que de fato aquele evento existiu, então a ausência de evidências se constitui ou se constituirá como a evidência da ausência. A evidência que o evento não existiu. É a chamada a teoria do silêncio. Segundo Randall Prince,
uma equipe de arqueólogos israelitas não encontraram, não é, nenhum vestígio da destruição do templo de Josué, inclusive a Kettle Canyon. Posteriormente, os especialistas, principalmente de linhas minimalistas, eles reproduziram o pensamento da Kettle Canyon, da ausência da evidência, e com isso a defesa de que não houve nenhuma conquista, nenhuma invasão. Então, anos depois, o chamado Brian Wood, ele faz um tipo de uma releitura das notas de Kettle Canyon, analisa as cerâmicas, os restos de cerâmicas existentes, descobre um cemitério na cidade e chega a uma conclusão que de fato John Gallisten estava correto na sua interpretação, ou seja, a datação ela vai remontar para 1400 aproximadamente antes de Cristo, ou seja, o período de fato que houve a destruição da cidade. Falando aqui a respeito ainda da teoria, né? Então Israel vai invadir a terra de Canaã, as tribos estão lutando unidas, isso em 3 fases distintas, dirigido ao centro, sul e depois norte, vão ocupar o país, destruindo os habitantes num espaço aproximadamente de 25 anos. Não é? A primeira teoria que é apresentada para tentar mostrar que não houve uma conquista é a chamada teoria da instalação pacífica. O que é que essa teoria ela defende? Ou ela é defendida por vários especialistas, que os relatos da conquista de Josué são relatos etiológicos. E Josué não passou de um chefe local efraimita. O que são relatos etiológicos? São aqueles relatos voltados para tentar elucidar as causas e as origens de um evento. E isso dentro da mentalidade do imaginário popular. Resumidamente, tentando dizer que o evento não existiu. Então, são relatos etiológicos. Nesta teoria, é dito que os hebreus eles migraram gradativamente para Canaã e depois dominaram toda a região. Não houve luta, não houve derramamento de sangue. A segunda teoria, não é a teoria da revolta. De uma forma sintetizada, o que essa teoria ela quer dizer? Que um mais baixo nível da população cananita, que estava aí nesse contexto inserido, os hebreus, ocupando profissões braçais, agricultores, camponeses, chegaram a um nível de revolta em função de maus tratos e de condições subhumanas, e provocaram uma revolta e chegaram a dominar todo o contexto, todo o poder. Essa é uma outra explicação que também não tem fundamento. A teoria da transição defende que, na verdade, essa conquista se deu por mudanças de períodos dentro da história. Então, mudança ocorrida no período da Idade do Bronze, que começa aproximadamente em 3.500 a 3.300 a.C., até a Idade do Ferro,
aproximadamente 1200 a.C. Então, as mudanças que surgiram dentro desse contexto, desses períodos, no que diz respeito a mudanças culturais, comportamentais, uso de metais diferentes, levou justamente a uma dominação dentro daquela região, não é? E também não tem fundamento essa teoria. O que é que ninguém consegue elucidar, não é? Uma vez que estão defendendo a não conquista. O tocante à questão da teoria da transição, como a cultura cananita ela acabou e Israel conseguiu ganhar posse da extensa terra em Canaã. Então ninguém vai explicar justamente esse contexto. Aqui nós temos um mapa onde podemos aqui identificar vários povos que habitavam naquela região, né? Cananeus, fariseus, heveus, jebuseus, filisteus, aveus, heteus, amorreus, amonitas, heveus. Então vários e vários povos habitavam naquela região. E aqui nós temos mais, uma forma mais detalhada, né? A cidade aqui de Jericó, Ai, Betel, né? E depois Jerusalém. Certo? Vamos analisar um pouco a questão das evidências encontradas, né? Então, se tal evidência arqueológica pode ser encontrada, deve ser procurada em 3 principais sítios arqueológicos, que supostamente foram queimados, a saber, Azor, que ficava ao norte, Jericó ao sul e Ai também ao sul. A arqueologia atesta o seguinte: uma ampla destruição de cidades cananeias no final do século 13 a.C., do norte para o sul, são essas cidades: Azor, Megido, Sucote, Betel, Bet-Sean, Ashdod, Laxe, Egron e Debir. Destas 9 cidades, 4 são ditas especificamente como destruídas por Josué. Azor, Josué capítulo 11, 10 a 11. Lax, Josué capítulo 10, 31 ao 33. Egron, Josué 10, 34 a 35. Debi, Josué 10, 38 ao 39. A não destruição de cidades que os textos confirmam como não tendo sido tomadas por Josué. Como não tendo sido tomadas por Josué. Voltando à questão do todo e de tudo. Gibeão, Josué 9, quando eles usam os gibeonitas de uma estratégia para não serem destruídos, está lá no capítulo 9. Taanac, Juízes 1 e 27, Siquém, Josué 24, Jerusalém, Josué 15, 63, segundo Samuel 5, de 6 a 9, que foi justamente dominado por Davi, Bet-Sean, Juízes 1, 27 e 28, Gezer, Josué 10 e 33. As evidências em Azor. A Bíblia diz enfaticamente que Josué destruiu completamente todas as cidades dos reis do norte de Israel. Mas a única cidade que ele queimou em destaque foi Azor. Josué 11, 11 ao 13. Pesquisadores nesse sítio arqueológico de Azor encontraram em qualquer ponto da camada destruição, incêndio, não é, de 1200 graus centígrados, que de fato não é um incêndio comum. Aqui nós temos uma visão, não é, panorâmica do sítio de Tel El Sultan, Jericó, né? E as evidências de Jericó
que foi justamente descoberta por o Brian Wood, ao analisar as evidências e percebendo que a Kathleen Kennedy tinha se equivocado, que de fato aquelas cerâmicas que ele analisou são datadas de 1400 a.C., fora o sítio, o cemitério que ele encontrou, com vários sinetes, não é? E que vai retratar todo um contexto ali faraônico de dominação e do período de 1400. Então, na sua pesquisa, foi comprovado que a cidade era extremamente fortificada no período da Idade de Bronze I. Também confirma a expressão de Josué 2:5 e 7 e 6 e 5. A cidade foi maciçamente destruída pelo fogo. Foi o que o pesquisador comprovou, corroborando com Josué capítulo 6, versículo 24. A destruição ocorreu no tempo da colheita da primavera, porque vários cestos foram encontrados com grãos, que vai de fato retratar o período da primavera. E corroborando também com a expressão de Josué 2:6. O ataque à cidade de Jericó foi breve, uma vez que os grãos não foram consumidos. Corroborando também com Josué capítulo 6, versículo 15 ao 20. O Brian Wood descobriu uma torre, essa torre aqui, que havia justamente no centro da cidade de Jericó. Aqui está o pesquisador. Mais uma vez aqui a fortaleza. Aqui nós temos a sugestão, não é, de vários livros que vocês poderão então consultar e se aprofundar no conhecimento sobre a conquista de Canaã. Ok? Um abraço.